pessoal, aqui é Marcelo Serrano, esse é mais um episódio do podcast Talviews. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado bastante conteúdo complementar aos episódios no Instagram e todos os relatórios aqui do Research da nossa área macro ficam disponíveis no canal do Talviews no Telegram. Bom, na última semana, o Márcio Caires, que é head da mesa Sales Flow institucional aqui do Itaú BBA, e a Laura Pita, que é economista do nosso time macro, participaram de um roadshow na Índia que, enfim, encontrou aí, que visitou uma série de empresas, poder público, empresas tech, professores, acadêmicos em 2 cidades por lá. Foram vários encontros e a ideia hoje desse episódio é justamente trazer os principais tópicos dessas conversas todas que eles participaram, tentar trazer um termômetro da economia indiana, de como essas tendências podem afetar aí os fluxos de investimento, pensando em mercados emergentes, falar um pouco de possíveis sinergias entre Índia e Brasil, entre outros pontos. Então, ambos estão aqui hoje. Bem-vindos, Márcio. Laura, tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bom? Oi, Marcelo. Oi, Laura. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer estar de volta aqui no Talvez. Prazer é nosso. Acho que esses episódios de viagens é sempre legal. O pessoal gosta de entender um pouco, ter um pouco a percepção que vocês tiveram lá. E para começar, Laura, acho que vale contar um pouco mais de como foi essa agenda, né? Quem que vocês visitaram, como vocês organizaram isso e qual era o objetivo principal da viagem. Legal, Marcelo. Então, essa viagem surgiu de uma ideia, né? E foi capitaneada pelo nosso economista-chefe, o Mário Mesquita, uma vez que estava surgindo demandas, perguntas sobre a economia da Índia, né? Na verdade, a pergunta era sempre, olha, a China está desacelerando, a gente já discutiu vários episódios aqui no Itaú Views, a China está desacelerando, está passando por uma desaceleração estrutural. E aí, a Índia consegue preencher essa lacuna que a China vai deixar na economia global? Então, essa pergunta sempre que surgia era, a Índia é a nova China? Essa era a primeira pergunta que a gente tentou responder com essa viagem, né? Então, foi a nossa primeira viagem investigativa para entender um pouco mais da Índia. A gente foi em 2 cidades, então a gente foi em Delhi, que é a capital política. Então, a gente conversou bastante com o setor público por lá, então, tanto membros do governo quanto pessoas que orientam a decisão de política econômica. E a gente foi para Mumbai. Mumbai é muito parecido com São Paulo, né? Então, onde que o setor privado é bem representativo. Então, a gente conversou com grandes conglomerados por lá e também com o setor de tecnologia. Perfeito. Márcio, eu sei que você participou de outros roadshows como esse, né? Mas como a Laura falou, é o primeiro que a gente faz de uma maneira mais organizada para a Índia. E quais foram as suas impressões, né? A Laura comentou dessa pergunta se a Índia é a nova China. Eu acho que era algo que eu ia perguntar aqui também para vocês. E também aproveitar e entender quais foram as principais particularidades se a gente comparar a Índia com os outros emergentes aí principais que a gente tem. Tá ótimo. Acho que como você comentou, roadshows, investor trips fazem bem parte do nosso dia a dia aqui no banco, né? Pensar, por exemplo, na América Latina, a gente está toda hora no Chile, Colômbia, México, Estados Unidos e Europa, estamos o tempo todo lá. Lá da Ásia, a China, Japão, a Coreia do Sul, são lugares que a gente está com bastante frequência lá. E acho que em novembro do ano passado foi interessante quando a gente estava voltando da nossa última investor trip da China e estava fazendo um debate, né, sobre as avaliações dessa última viagem, mas também sobre o nosso histórico de cobertura lá. Veio uma discussão sobre 20 anos atrás, quando a gente fez a nossa primeira investor trip para a China, com um propósito semelhante de conversar com o governo, empresas, bancos, expectativas para influência política, geopolítica e econômica da China para o mundo e, naturalmente, para o Brasil. E a gente percebeu que a Índia era um país que estava ganhando um protagonismo mundial e a gente ainda tinha pouco conhecimento, tanto do ambiente local, mas das oportunidades de investimento, né? E acho que foi muito bacana, como a Laura comentou, do Mário Mesquita, junto com ela ali, tendo essa ideia de liderar essa viagem. E a gente usou o máximo da nossa cultura aqui do banco e foi de turma para a Índia, né? Então, a gente teve a área econômica liderando a viagem, eu representando a mesa sales da tesouraria, tem o pessoal da asset, do private, da corretora, e a gente foi lá com esse propósito de tentar entender melhor a dinâmica local e as oportunidades de investimento. Trazendo para a provocação da Índia ser
a nova China ou não, o nosso sentimento é que acho que a resposta direta para essa pergunta é não, mas acho que a Índia é e provavelmente será uma nova Índia, né? Acho que é o que a gente tem de sentimento. E o que significa dizer, assim, olhando para o protagonismo mundial, é um país que acabou de tomar o lugar do Reino Unido como o quinto maior PIB do mundo, é um país que tem a maior população mundial, com 1,4 bi, é um país que tem representantes, né, enfim, indianos ocupando posições de destaque mundo afora, seja na Harvard, seja em empresas tech, os CEOs da Microsoft, Google, enfim. Então a gente percebia que era fundamental a gente ter mais conhecimento e essas investorships são uma grande oportunidade para isso, né? Então acho que foi bastante interessante, acho que tem bastante coisa para a gente explorar. Bacana, a gente vai falar bastante ainda, mas falando um pouco da parte econômica, Laura, quais foram os principais takeaways se a gente pensar em condução de política econômica, falando um pouco de indicadores, o que você sentiu lá? Então, eu acho que complementando o que o Márcio falou, acho que a primeira coisa, assim, não dá para comparar a Índia com a China. Acho que foi essa realmente a nossa primeira conclusão, né? São duas economias partindo de pontos de partida, né? Pontos iniciais totalmente diferentes, diferenças culturais, sociais, políticas. Então, é totalmente diferente. Mas, de fato, eu acho que a gente tem que olhar qual que é o potencial que a Índia tem pela frente e o quanto que isso vai compensar essa desaceleração da China que a gente tem no cenário, né? Eu acho que um exemplo claro é, por exemplo, a Índia é uma democracia onde que os estados têm bastante importância na decisão de políticas relevantes, né? Por exemplo, flexibilização do trabalho, acesso à terra, isso é uma diferença importante. A China, a gente estava falando de uma economia, o poder é mais concentrado, então essas são diferenças de ponto de partidas relevante, né? E, assim, o que a gente consegue ver da Índia daqui para frente é que tem um potencial de crescimento aí, né? Como os economistas costumam falar, tem muito low-hanging fruits, né? Ou seja, ajustes pequenos que têm efeitos relevantes daqui para frente, né? Então, como o Márcio já falou, a gente está falando de uma economia com uma população gigante, tão grande quanto a China, uma economia que ainda tem déficits em termos de infraestrutura. E o terceiro ponto é que a gente não consegue ignorar o geopolítico, né? A gente está falando de um decoupling de China com os Estados Unidos e a Índia sendo uma possível via aí de substituição das cadeias produtivas saindo de China e indo para lá. Então, assim, só os dois pontos, né, de você ter uma população numerosa e um déficit em termos de infraestrutura, já garante um potencial aí de uns 5 a 6%, tá? Só de cortando esse mato alto, né? E aí tem um outro ponto relevante, né? Não é só a tendência de população que está crescendo, tem questões estruturais, que a participação, por exemplo, feminina no mercado de trabalho é super baixa. É 20% quando a gente compara com outros países, que é ao redor de 50%. Então, pessoas para trabalhar, né, mão de obra, tem suficiente, né? Além disso, além da questão de acúmulo de capital, à medida que você vai melhorando toda a infraestrutura do país. Eu acho que a gente chegou de conclusão do time econômico, né? Lembrando que o Modi é o primeiro-ministro, ele já teve 2 mandatos, são 10 anos, a gente vai ter eleições agora entre abril e maio, a perspectiva é que esse partido e o próprio Modi continuem por mais um mandato. O que a gente viu, né, é uma equipe econômica que sabe o que está fazendo, né? Então, muito preocupada com essa questão de abertura econômica e de tentar ajustar esses problemas estruturais para garantir um crescimento, né? Eu acho que só resumindo, assim, a gente vê um crescimento de Índia fácil entre 5% e 6%. Para a Índia compensar, ter uma participação maior do que a China nos próximos 5 e 10 anos, aí teriam que ter um crescimento entre 7% e 8%, né? O que eu acho que é importante, que está um pouco de dúvida ainda, é o quanto que a Índia está conseguindo incorporar
essas cadeias produtivas que estão saindo da China. O exemplo, claro, que a gente vê em todas as reuniões é a fábrica do iPhone, né? A Foxconn, que foi para lá. Mas fora isso, não tem tantos outros exemplos, tá? E aí a gente precisa lembrar que, dado que você tem uma população numerosa, você precisa gerar emprego. Então, a parte de manufatura, a saída para a manufatura seria uma saída importante. Perfeito. Márcio, como todo esse cenário que a Laura comentou tem impactado perdão, a rúpia indiana, como é que você tem visto uma possível valorização, uma oscilação dessa moeda frente ao dólar ou frente a uma cesta de moedas emergentes, e como que os investidores têm demonstrado interesse ou não em se posicionar na moeda indiana? Ótimo, vamos lá. Quando a gente conversa sobre perspectiva de apreciação e depreciação das moedas, seja aqui dentro do banco para os nossos clientes, normalmente eu acho que esse debate se divide em 3 aspectos. Um relacionado à valuation, o que os modelos indicam como fair value, um outro sobre um prisma comparativo e o terceiro em relação às expectativas de fluxo para a moeda. Olhando para a primeira frente do valuation, fair value, assim, quando a gente conversa com os economistas locais e outros players, assim, parece que os modelos indicam que a moeda está ligeiramente sobrevalorizada. Ela tem negociado em torno de 82,80 a rúpia contra o dólar, e os modelos indicariam alguma coisa mais próxima aí de 86, então 4% sobrevalorizado. É importante destacar, tanto que assim, o Banco Central indiano, o RBI, ele é extremamente ativo no mercado cambial, e apesar de ele se autodeclarar como um regime cambial flutuante, no final do ano passado o FMI até reclassificou a percepção do regime lá de flutuante para o que eles chamam lá de Stabilized Arrangements, que seria uma tradução aí de um acordo estabilizado. Enfim, a BC ali intervindo, participando bastante do mercado. E aí, quando a gente vai para o segundo aspecto em relação à análise comparativa, é muito interessante olhar para as contas externas, passivos externos, assim. A Índia tem uma reserva de 620 bilhões de dólares, versus um passivo externo aí que é em torno de uns 640 bilhões, então não indica nenhum sinal amarelo, nenhum ponto de preocupação. Quando a gente olha para o déficit de conta corrente deles, tem um déficit estrutural, tem uma exposição grande no lado de importações a petróleo, mas tem se mostrado cadente esse déficit, assim, nos anos anteriores estava rodando alguma coisa em torno de 2%, 3%, no último ano foi 1,1% de déficit. E por fim, quando a gente vai para a terceira frente em relação às perspectivas de flow, acho que toda essa relevância que a Índia tem tomado no panorama global, ela tem se traduzindo no lado de investimentos também. E aí vale destacar, por exemplo, na parte de dívidas, o índice do JP Morgan de dívida incluiu recentemente a dívida, a Índia, no seu índice. O MSCI, no lado de equities global e de emerging markets, tem elevado o peso da Índia dentro da sua composição. Então, só naturalmente, nos fluxos passivos que acompanham esses índices, a Índia já tem uma perspectiva de receber fluxo dos alocadores globais, né? Então, assim, do lado de modelos parece que tem alguma sobrevalorização, mas as perspectivas parecem bem positivas. E aí, quando a gente olha para a análise comparativa que eu comentei, é o que a gente falou, né? Quando a gente está negociando uma moeda, é sempre uma moeda contra uma outra ou contra um basket. E aí a gente tem visto os clientes com um view mais bullish para a moeda indiana, para a rúpia, e às vezes até fazendo um par, por exemplo, short CNH, long rúpia, assim, tentando capturar esse diferencial de perspectiva de crescimento. Tá? Perfeito. Queria falar um pouco da parte de tecnologia agora, Laura. A gente viu um processo de bancarização muito rápido na Índia, né? Saindo de um percentual de 17% da população para 80%, dentro desses movimentos estruturais que a gente até comentava antes de gravar, talvez tenha sido mais expressivo. E imagino que tecnologia e inovação tenham sido premissas aí importantes para que esse processo acontecesse. Como é que você tem visto, o que vocês tiveram de amostra durante as reuniões sobre o setor de tecnologia e de financials lá na Índia? Perfeito, assim, ó, se for escolher um ponto positivo da economia indiana, tem que falar dessa questão de tecnologia, né? Essa digitalização financeira aconteceu muito rápido, então foi nos últimos anos, até no meio da pandemia, então isso facilitou a dinâmica do setor informal, que é bem relevante ainda para a economia.
Então, além da questão de contas bancárias, você também teve a digitalização de documentos, tá? Então, no processo ali da pandemia, de transferências de auxílios, né, do governo, ao invés de ter um intermediário, né, agora está indo direto para a pessoa que está recebendo. Então, isso facilita bastante, né? Eu acho que, de fato, essa parte de serviços, de inovações, o que tem de positivo, né, na economia. A dúvida é quanto que isso vai ser capaz de gerar emprego, né, uma vez que você precisa de pessoas mais qualificadas, né? Como eu estava na última resposta, você tem um tanto de pessoas que precisam de emprego, vou entrar de fato no mercado de trabalho. Há uma certa dificuldade de saber quanto que esse setor de serviços consegue absorver pessoas que não são tão qualificadas, tá? Mas, de fato, é um exemplo de sucesso. Perfeito. Falando um pouco de bolsa, Márcio, você falou brevemente aí na sua última resposta, mas sempre que a gente tem discussões por aqui, a gente chega à conclusão que a bolsa indiana está cara comparativamente aos peers aí emergentes. Não sei se reuniões abordaram esse tema lá, ou se você tem um view sobre o mercado acionário lá, e como é que você está vendo, e aí aproveitando para falar um pouquinho de Brasil, potencial quando a gente pensa em fluxos de investimento estrangeiro, como é que você vê potencial tanto de Índia como de Brasil também no atual momento? Tá ótimo, vamos lá. Acho que, semelhante à resposta que eu comentei da parte do câmbio, acho que vale mesmo para o equities, assim. Eu acho olhar uma perspectiva de valuation, análise comparativa e expectativa de fluxos, né? No lado de valuation, é difícil discordar dos analistas aí em que a bolsa indiana aparece esticada, assim, né? Tem tido uma tendência de valorização nos últimos tempos, os preços se multiplicaram de forma significativa, então, do lado do valuation, parece meio consensual que a bolsa indiana está cara. Quando a gente vai para uma análise comparativa, olhando para múltiplos, assim, eu particularmente vi ali um view mais neutro para otimista. No sentido que, assim, por mais que você veja, por exemplo, múltiplos price earnings de bancos, lá na Índia sendo negociado 18 vezes, versus no Brasil 10, 11, a bolsa indiana lá sendo negociada 22 vezes, enquanto o Brasil alguma coisa em torno de 9, tem uma história de crescimento por trás, que é um driver super importante para esses múltiplos estarem esticados e permanecerem dessa maneira. Então, nessa análise comparativa, eu diria neutro para positivo. E, por último, olhando para a perspectiva de fluxos, eu acho que tem a história global que eu comentei, né, da maior inserção da Índia, do aumento de peso, então ele já tem um fluxo ali passivo e ativo maior sobre o panorama global, mas localmente chamou muita atenção como tem sido relevante a inserção da pessoa física do varejo no mundo de equity. E aí vale ressaltar não apenas no investimento direto, da pessoa física chega lá e compra ação, mas através do mutual funds, assim. A gente começou com algumas casas e o fluxo é na ordem de 2 a 3 bilhões de dólares por mês de novas aplicações em renda variável da pessoa física na bolsa. Então, do seu ponto de vista de fluxo, parece um lado local também, local bem positivo. Naturalmente, isso traz um ponto de preocupação do outro lado, assim, o quão resiliente é esse fluxo e capaz de sustentar aí solavancos à frente. Dentro das conversas que a gente tem, no geral, parece haver um conforto. Do lado do regulador, apareceu um ponto de preocupação um pouco mais no lado de small caps, que é outro setor lá que está bombando, os mutual funds têm captado pra caramba, assim, e a bolsa lá no lado dos small caps subiu aproximadamente 80% no ano passado, mas o panorama geral parece saudável. Fazendo só a análise comparativa, seja Índia, Brasil e outros players globais, como eu falei, acho que a Índia é uma história de crescimento. Num cenário de queda de juros global, assim, a história por busca por crescimento, ela ganha mais peso. Enquanto que acho que quando a gente vai olhar para o Brasil e outros lugares, é mais uma história de valor. Então, eu diria que, assim, se a gente tem alguma mudança nas perspectivas de corte de juros nos Estados Unidos e mundial, isso pode impactar, sim, essa história de crescimento, mas parece que a bolsa ali está bem sustentada pelo flow, tá? Eu acho que só complementando nessa parte local, tem um incentivo tributário para as pessoas físicas, né, investirem na bolsa e não investir em renda fixa, tá? E aí tem um outro ponto também, há uma questão cultural
que as famílias preferem poupar em ouro, questões culturais por lá. Então, acho que a gente ficou um pouco de dúvida nessa resposta, né? Se é só uma questão cultural, que as pessoas preferem poupar em ouro, ou há uma desconfiança com relação ao sistema financeiro. Eu acho que não dá para saber ainda a resposta, mas, de fato, se tem uma parcela relevante da poupança das famílias em ouro migrando para o sistema financeiro, é um fluxo relevante. Interessante. A gente falou bastante de investimentos, Laura, mas eu queria entender da parte mais comercial, digamos assim, pensando numa agenda comercial entre Índia e Brasil, o que a gente teve de takeaway ali, o que você viu e onde pode ter mais sinergia? Legal, assim, eu acho que o tema de defesa, preocupação com defesa, foi algo repetido em todas as reuniões. Então, além disso, tem uma perspectiva de substituir a frota aviária. Então, a Embraer seria uma empresa que ganha nesse cenário, né? Eu acho que tem uma questão de alimentos também, né? À medida que a Índia vai enriquecendo, né, a renda per capita das pessoas vai aumentando, eles podem tentar mudar um pouquinho a dieta para outras proteínas, né? Eles já consomem em grande parte frango, então isso seria uma questão, ou tentar mudar um pouco para carne vermelha. Aí tem questões religiosas e tal, mas seria uma dúvida aí à medida que a renda per capita aumente, né? Tem uma questão também de consumo de itens higiênico, né? Higiênicos. Então, isso afeta a questão de celulose, que pode ser positivo aqui para o Brasil. Além da questão de metais, né? Aí a gente fica um pouco na dúvida, né? Porque eles até estão importando um pouco de aço vindo da China, mas tem alguma reserva de minério de ferro. Então, essa parte de minério de ferro talvez a gente não ganhe tanto. Acho que ficaria mais com essa questão de defesas, itens higiênicos e a questão de alimentação. E pensando no fluxo contrário, tem alguma coisa que a gente olhe para eles ali que... Acho que a gente pode também aprender nessa questão da tecnologia. Acho que pode ser algo importante. Perfeito. Para fechar, Márcio, eu queria perguntar, assim, nesses dias por lá, o que chamou mais atenção, se a gente pensar tanto aspectos econômicos, sociais e até anedóticos aí, curiosos, né? E ia passar essa pergunta também com a Laura depois. Boa, legal. Bem, acho que assim, acho que não só eu, como o grupo como um todo, acho que ficou bem impressionado com a qualidade das pessoas com quem a gente conversou, assim. O nível educacional, os objetivos, a agenda de reformas, assim, acho que foi uma coisa que nos entusiasmou bastante em relação às perspectivas ali para o crescimento do país. Isso não só falando do setor privado, mas dentro do governo também. E aí, extrapolando isso aí, o que a gente comentou do mundo acadêmico, assim, a gente visitou lá a Harvard Business School em Mumbai. É interessante a relação que eles têm de troca com os Estados Unidos, assim. É a famosa diáspora da Índia, né, dos talentos indo para fora, mas como eles têm conseguido atrair e reter talentos ali dentro também. Então, acho que uma coisa que foi interessante observar lá. Do aspecto cultural, é uma pluralidade étnica e gastronômica muito interessante. Apesar da Laura ter negado todos os tipos de curry, acho que foi uma coisa que chamou bastante a atenção da gente lá. Eu não posso falar da parte da comida, mas, assim, um anedótico é o trânsito. A gente volta aqui falando que o trânsito de São Paulo é uma maravilha, porque o trânsito lá é bem desafiador, né? Mas eu acho que, brincadeiras à parte, essa parte que o Marcinho falou da qualidade tanto empresarial quanto do governo, realmente é bem, bem significativa. Também me chamou a atenção a preocupação com o geopolítico. A China é vista como uma rival, tá? Então, foi algo mencionado na maioria das reuniões que a gente participou. Tá nesse tabuleiro geopolítico, eles ficam mais neutros, eles tomam um lado. Eu acho que eles tentam ficar mais próximos dos Estados Unidos. Esse decoupling Estados Unidos e China, eu acho que eles tendem a ficar mais perto dos Estados Unidos, dado que eles podem ganhar dessa separação, né? Estados Unidos e China. E aí, um outro ponto é a questão energética. O Márcio falou, né? Tem um déficit com relação a essa parte de petróleo.
E eles são bem claros, né? A China, há 20 anos atrás, conseguiu crescer queimando carvão, né? A Índia até tem estoque de carvão, mas se fizer isso, a preocupação ambiental é muito complicada, né? É um timing totalmente diferente do que foi a China 20 anos atrás, né? Então, há uma consciência ambiental bem maior. Perfeito, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta aqui. Eu queria, antes de acabar, novamente agradecer as participações aí da Laura e do Márcio. Não, foi super legal. Prazer, obrigado. Valeu!